Queridos irmãos e irmãs em Cristo, celebramos o segundo domingo da Quaresma, deste ano B, no qual o Evangelho de São Marcos nos narra a transfiguração do Senhor, um episódio de glória e de luz. Para entender um pouco da transfiguração do Senhor, devemos lembrar que foi o mistério no qual Cristo, no Monte Tabor, diante de seus 3 discípulos mais próximos, deixa que seu corpo se manifeste de forma gloriosa, à semelhança de como esse corpo se encontra agora no céu, ou como os corpos dos santos estarão no dia da ressurreição da carne. Suas vestes ficaram brancas e seu corpo resplandecente, causando grande admiração e assombro nos discípulos. Talvez alguém pudesse se perguntar: por que um evangelho de glória e de luz como este é posto na Quaresma, que é um tempo de santa tristeza pelo arrependimento dos pecados, de oração, de caridade e penitência em busca de uma sincera conversão? E a resposta é que, assim como Cristo, na iminência de sua paixão, quis preparar os discípulos para que não se escandalizassem com sua paixão e cruz, mas que estas seriam condição para participar de sua glória, da mesma forma, neste tempo litúrgico, estamos na iminência de celebrar a paixão, e a Igreja quer nos preparar, mostrando que ad lucem per crucem, a luz pela cruz. A luz da glória se vai pela cruz da paixão. O objetivo da transfiguração foi preparar os discípulos para a paixão de Cristo e mostrar-lhes que, apesar de toda a humilhação e da ignomínia da cruz, eles não deveriam se escandalizar, já que depois da cruz viria o gozo da vida gloriosa, como esta que Cristo lhes mostra agora na transfiguração. Portanto, esta experiência antecipada da glória de Cristo pretende apoiar os discípulos na sua participação no mistério da cruz. A transfiguração confirma a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e consagra a revelação de Jesus, o sofredor e glorioso Filho do homem, cuja morte e ressurreição cumprirão as Escrituras. Ou seja, o mistério da transfiguração revela a pessoa de Jesus, Filho amado e transcendente, que possui a mesma glória de Deus, manifesta Jesus e sua palavra como a nova lei, já que numa clara alusão à lei e aos profetas, através da aparição de Moisés e Elias, o Pai exclama: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E antecipa e prefigura o acontecimento pascal, que através da cruz apresentará Cristo na plena manifestação da sua glória e dignidade filial. Quais são os frutos que podemos obter a partir da consideração do mistério da transfiguração? A transfiguração nos obriga a refletir sobre o verdadeiro fim da paixão, como é o verdadeiro fim do sofrimento e da dor, que certamente ocupam um lugar importante em nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus feito homem para nos redimir. Deus se encarnou para sofrer por nós. Mas o propósito final de Deus na encarnação não é sofrer na cruz. A cruz é o meio que sua infinita sabedoria arrumou como o mais perfeito, o mais adequado, o mais nobre, aquele que dá mais glória a Deus. No entanto, Deus não encarna para ser derrotado na cruz, mas para destruir o pecado e a morte. Nosso Senhor, pela cruz, mereceu a ressurreição. Ele uniu intimamente a ressurreição à cruz. Uma cruz sem ressurreição não seria o triunfo de Cristo, mas a sua derrota. A mesma coisa se pode dizer do mistério da dor e do sofrimento que se fazem presentes em nossa vida. A dor, o sofrimento, as tribulações em nossas vidas cumprem a função de nos unir à cruz do Senhor, mas esta cruz está ordenada para a glória da ressurreição. Se assim não fosse, deveríamos nos aplicar às palavras de São Paulo: se Cristo não ressuscitou,
somos os mais miseráveis dos homens. Porém, não há glória da ressurreição, não há recompensa eterna, não há descanso na contemplação da face de Deus, se ela não passar pela cruz e pela dor. O ensinamento desse evangelho também nos deve reavivar a nossa esperança, como aconteceu com os apóstolos. O Senhor sabe que também nós passamos ou passaremos pela cruz. As cruzes de cada dia, da incompreensão, da perseguição, da dor, da doença, da fome, da miséria, da fidelidade. E ao mesmo tempo, Ele quer que não nos escandalizemos, que não percamos nem a paciência, nem a confiança em Deus. Quer que saibamos que uma passagem se abre no final dessa estrada semeada de espinhos. E por isso nos diz com São Paulo: a nossa pátria está nos céus, e daí esperamos como nosso Salvador a nosso Senhor Jesus Cristo, que transfigurará o nosso miserável corpo para unir ao seu corpo glorioso, em virtude do poder com que ele deve submeter a si todas as coisas. Os cristãos são chamados a partir de agora a serem cada vez mais transfigurados pela ação do Senhor, como dizia São Paulo na segunda carta aos Coríntios. Todos nós temos o rosto descoberto, refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nessa mesma imagem, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. Na sua participação terrena nos sofrimentos de Cristo, cada encontro autêntico com o Senhor Jesus tem algo de apoio à nossa fé, da mesma forma que a transfiguração foi apoio para a fé dos discípulos. O que o Senhor demonstra, portanto, durante sua transfiguração, não é apenas um lampejo da sua divindade que a sua santa humanidade esconde diante dos olhos, e não só uma prévia do que será a glória de sua ressurreição, mas também uma antecipação, um modelo de nossa própria ressurreição e um antegozo do nosso céu. Papa São Paulo VI disse: aquele corpo que se transfigura diante dos olhos atônitos dos apóstolos é o corpo de Cristo nosso irmão, chamado à glória. Aquela luz que o inunda é e será também a nossa parte de herança e de esplendor. Portanto, queridos irmãos, como Pedro, deixemo-nos levar totalmente pela visão da glória divina. Deixemo-nos transfigurar por esta transfiguração gloriosa, afastados da terra e transportados para fora do mundo. Para penetrar no conteúdo íntimo destes mistérios inefáveis e sagrados, juntamente com os discípulos escolhidos e iluminados por Cristo, escutemos a Deus que insistentemente lá do alto e ao mesmo tempo tão perto de nós, nos chama a si com sua voz misteriosa. Que nossa Mãe do Céu nos dê a graça de saber passar por todos os sofrimentos do tempo presente com serenidade e confiança, já que todos eles não são comparáveis com a glória futura revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.